Existe uma cidade pequena, tranquila, daquelas em que todo mundo se conhece, mas que convive há décadas com 3 usinas nucleares e agora quer construir mais uma. Ao longo do tempo, enquanto boa parte do mundo aprendeu a associar a energia nuclear a catástrofes e guerras, Oswego, uma pequena cidade no estado de Nova York, seguiu outro caminho, tratando a energia atômica quase como vizinha de porta, algo comum no dia a dia. Entre promessas de empregos bem pagos, energia limpa e decisões políticas controversas, essa cidade virou um laboratório vivo de como o passado energético molda escolhas difíceis nos dias de hoje. Você vai entender como passado, economia e ciência se misturam nessa decisão ousada. E talvez perceba que o que acontece ali diz muito mais sobre o nosso futuro do que parece à primeira vista. Antes mesmo de a palavra nuclear soar ameaçadora, a cidade de Oswego já aprendia a viver com ela no quintal de casa. Localizada às margens do Lago Ontário, a cidade cresceu vendo torres de resfriamento no horizonte, como quem vê silos ou chaminés industriais. Desde a década de 1970, usinas foram instaladas na região de Scriba, a poucos minutos do centro urbano, aproveitando a água abundante do lago para resfriamento. Com o tempo, o que para muitos seria motivo de alarme virou paisagem cotidiana. Estudos do Departamento de Energia dos Estados Unidos mostram que comunidades próximas tendem a normalizar infraestruturas críticas quando não há incidentes relevantes ao longo de décadas. Crescer ali significava ir à escola com filhos de engenheiros, técnicos e operadores das usinas, gente comum com empregos estáveis e salários acima da média. A presença histórica de instalações das usinas Nine Mile Point e James A. Fitzpatrick, que juntas chegaram a somar 3 reatores em operação ao longo dos anos, criou uma relação de confiança construída no dia a dia. Relatórios da Comissão Reguladora Nuclear indicam que essas plantas mantiveram padrões elevados de segurança durante décadas, reforçando essa sensação de previsibilidade. É como morar perto de um aeroporto. No começo, o barulho assusta, depois você se acostuma. A energia nuclear virou o maior motor econômico da região, algo reconhecido publicamente pela prefeitura da cidade e por líderes locais há anos. Relatórios do Departamento de Energia dos Estados Unidos indicam que usinas nucleares geram empregos diretos altamente qualificados e uma cadeia de serviços que sustenta restaurantes, escolas e o comércio local. São salários acima da média estadual, benefícios estáveis e arrecadação constante de impostos. Ou seja, quando a usina vai bem, a cidade também vai bem. Por isso, a ideia de construir uma 4ª usina não soa tão assustadora assim. Prefeitos, vereadores e conselhos regionais defendem que sem esse setor, Oswego enfrentaria um esvaziamento semelhante ao de tantas outras cidades industriais. Estudos econômicos da Universidade do Estado de Nova York mostram que cada emprego nuclear sustenta vários outros indiretos, criando um efeito dominó positivo. Para muitos moradores, recusar um novo projeto seria como desligar o motor que mantém a cidade em movimento. Em 1979, o acidente de 3 Mile Island dominou os noticiários dos Estados Unidos, mesmo sem causar mortes diretas por radiação, segundo relatórios oficiais da NRC. Poucos anos depois, Chernobyl entrou para a história como o pior desastre nuclear já registrado, com falhas humanas, projeto inseguro e um contexto político de segredo absoluto. Décadas mais tarde, o terremoto e o tsunami no Japão levaram ao colapso de Fukushima Daiichi, reforçando a ideia de que o risco nunca desaparece por completo. Esses eventos, amplificados pela mídia e pela cultura pop, gravaram o medo no imaginário coletivo como uma cicatriz permanente. O detalhe muitas vezes esquecido é que cada um desses acidentes ocorreu em contextos técnicos e históricos muito específicos, difíceis de reproduzir hoje. Estudos da Organização Mundial da Saúde e da Agência Internacional de Energia Atômica mostram que os impactos à saúde foram muito menores do que a percepção popular sugere, especialmente fora das zonas de evacuação imediata.
Em Oswego, esse receio chega de fora, e não do dia a dia local, criando um choque curioso entre quem vive perto das usinas e quem só as conhece pela televisão. Nos anos de 1960 e 70, os Estados Unidos tentavam construir o máximo possível de usinas nucleares. Era o auge do otimismo tecnológico, quando energia barata parecia garantida para sempre, e dezenas de reatores começaram a surgir pelo país. Mas o jogo virou após o acidente de 3 Mile Island, não pelo dano físico em si, mas pelo impacto psicológico e político. A partir dali, novas regras de segurança foram criadas pela Comissão Reguladora Nuclear, alongando licenças, exigindo projetos mais complexos e elevando drasticamente os custos. Ao mesmo tempo, taxas de juros altas tornaram financiamentos longos em um pesadelo financeiro. Construir uma usina passou de aposta promissora a um risco bilionário. O golpe final veio em 1986, com Chernobyl, mesmo acontecendo do outro lado do mundo. Investidores e políticos americanos associaram o desastre ao setor como um todo, ignorando diferenças técnicas cruciais entre os reatores. Segundo análises do Serviço de Pesquisa do Congresso, muitos projetos nos Estados Unidos foram cancelados após bilhões já investidos, criando um trauma institucional difícil de superar. Enquanto isso, outras fontes ganharam espaço, mesmo sendo mais poluentes ou menos estáveis. O país que liderou a energia nuclear acabou pisando no freio, não por falta de tecnologia, mas por excesso de cautela e medo acumulado. Enquanto os Estados Unidos hesitavam, a França seguiu por outro caminho. Após a crise do petróleo da década de 1970, o país apostou pesado na energia nuclear, padronizando projetos e acelerando construções. Hoje, cerca de 70% da eletricidade francesa vem de usinas nucleares. O resultado é uma das matrizes elétricas mais limpas da Europa, com emissões per capita bem abaixo da média continental. Para os franceses, esse tipo de energia virou sinônimo de estabilidade e não de ameaça. Estudos do Our World in Data e da Organização Mundial da Saúde mostram que, por unidade de energia gerada, o nuclear causa menos mortes do que carvão, petróleo e até gás natural, principalmente por reduzir a poluição do ar. Acidentes são raros, altamente estudados e, quando acontecem, levam a mudanças profundas nos padrões globais. A nível de comparação, trabalhadores do setor nuclear enfrentam menos riscos fatais do que mineradores de carvão ou operários da indústria fóssil. A ironia chega a ser até engraçada. A fonte que mais assusta a humanidade é uma das que menos mata silenciosamente. Diferente de cinzas ou fumaça, os resíduos nucleares continuam perigosos por centenas ou até milhares de anos, exigindo isolamento rigoroso. Nos Estados Unidos, segundo dados do Departamento de Energia, a maior parte do combustível usado é armazenada em contêineres secos de aço e concreto, projetados para resistir a impactos, terremotos e até furacões. Tecnicamente funciona, politicamente incomoda. A ausência de um repositório definitivo, como o projeto cancelado de Yucca Mountain, transformou o armazenamento temporário em solução permanente. Esse desconforto ambiental pesou em decisões emblemáticas, como o fechamento da usina de Indian Point, próxima à cidade de Nova York. Apesar de relatórios indicarem operação segura, preocupações com o rio Hudson, evacuação urbana e pressão política falaram mais alto. O desligamento levou ao aumento do uso de gás natural e à elevação temporária das emissões de carbono. Fechar uma usina limpa para evitar um risco potencial acabou reforçando problemas reais e imediatos. A geografia também faz grande parte do trabalho pesado. Oswego está colada ao Lago Ontário, uma fonte colossal e estável de água para resfriamento, requisito básico para reatores de grande porte. A região é relativamente isolada, mas próxima o suficiente de centros consumidores, como a cidade de Syracuse e a área metropolitana do norte do estado, reduzindo perdas na transmissão. Além disso, já existem linhas de alta tensão, subestações e estradas projetadas para cargas pesadas, herança direta das usinas atuais.
Relatórios do operador da rede elétrica de Nova York apontam que reaproveitar essa infraestrutura corta custos e tempo de implantação. É como construir um novo andar em um prédio com a fundação pronta. Outro ponto decisivo é o encaixe no quebra-cabeça energético estadual. O New York Independent System Operator destaca há anos a necessidade de geração firme para compensar a interrupção momentânea de energias eólicas e solares, especialmente no período de inverno rigoroso. Uma nova usina em Oswego ajudaria a estabilizar a rede, evitando apagões e picos de preço. Do ponto de vista técnico, poucos lugares reúnem água, espaço, conexão elétrica e aceitação social no mesmo pacote. Por isso, a cidade de Oswego é perfeita. Hoje, construir uma nova usina nuclear custa dezenas de bilhões de dólares. O exemplo mais citado é Vogtle, uma central nuclear no estado da Geórgia, cujas expansões ultrapassaram o orçamento inicial e levou mais de uma década para ficar pronta. Relatórios do Escritório de Prestação de Contas do governo apontam atrasos causados por mudanças regulatórias, falhas de gestão e perda de mão de obra especializada ao longo dos anos. Para investidores, isso se apresenta como um alerta vermelho. É aí que entram alternativas vistas como mais ágeis, como os pequenos reatores modulares, conhecidos como SMRs, defendidos pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e por startups do setor. Esses reatores prometem construção em fábrica, menor custo inicial e implantação gradual. Ao mesmo tempo, cresce a pressão de novos consumidores, como data centers e sistemas de inteligência artificial que demandam eletricidade constante, dia e noite. Segundo a Agência Internacional de Energia, essa demanda pode dobrar em poucos anos em algumas regiões. E a energia nuclear volta às discussões de hoje em dia, por uma questão de urgência. E Oswego, mais uma vez, se vê no centro da encruzilhada: apostar no futuro ou ficar refém das escolhas do passado.